coube a mim falar desse tema. Nós temos muitos motivos, infelizmente, no mundo moderno, como o Cláudio apresentou há pouco, para sermos ansiosos. Alguns autores já colocam que a ansiedade é parte da vida moderna. Essa semana eu conversava com uma pessoa no consultório e ela vive, eu vou dizer convive, porque parece mais um parceiro dela, há 45 anos com a síndrome de pânico. Deixa eu pensar que uma pessoa, uma mulher, passou 45 anos da sua vida presa na cadeia do pânico. E todo esse processo começou quando ela ainda tinha 14 anos, com um surto de ansiedade. Esse é o mal do século. Nós temos a previsão, a Organização Mundial da Saúde fala em um número assustador de pessoas com depressão. Mas essa previsão vai se realizar, infelizmente, por conta da ansiedade. Ela, que é a mãe de praticamente todos os transtornos emocionais e psicológicos. E muitas vezes nós nos orgulhamos de falar, eu sou ansiosa, como se a ansiedade fosse uma coisa bonita de se ter. E como a nossa querida mentora, ela chama a nossa atenção e ela faz uma comparação mais ou menos assim. Se acontecer um surto de gripe e todas as pessoas ficarem gripadas, o normal é estar gripado ou ser saudável? É ser saudável, concordam? Então, por mais que estejamos hoje em um mundo onde a ansiedade termina sendo vista como algo normal, não é normal. Nós temos alguns motivos, e essa pessoa que conversava comigo, ela dizia assim, eu quase não venho hoje para a consulta. Eu disse, mas por quê? Estava sentindo alguma coisa? Ela disse, não, porque ontem eu assisti a TV e hoje de manhã cedo eu liguei de novo a TV. É tanta coisa que eu não sei se vale a pena a gente sair de casa. Talvez fosse muito mais seguro ficar em casa. E aí nós temos crise na Bolsa de Valores. Alguém aqui tem investimento na Bolsa? Porque a minha bolsa cai direto e ninguém faz nada com isso, gente. Cai a bolsa, que eu sou um pouco desastrada, a bolsa cai. E aí sobe dólar, sobe euro, desce real, o real só desce, infelizmente. E aí começam as nossas preocupações imensas, né? Porque assim, agora o que será de mim? E aí vem a crise econômica mundial e ficamos todos muito nervosos porque a crise econômica, a gente nem sabe direito o que é, mas aí a gente também fica muito preocupado com a crise econômica do mundo. Porque a gente, não sei, mas a gente se preocupa. E aí vem a ansiedade porque a gente começa a pensar em um monte de coisas que vão acontecendo. Aí, vez que outra, acontece um atentado. E Paris, aquela cidade linda, há bem pouco tempo se vê vítima da crueldade do terrorismo. E a gente começa a se perguntar, mas será que no Brasil tem terrorista? Tem terrorista, né? O nosso terror é outro. E aí vem a Zika. Gente, a Zika, esse mosquito, o pai da Zika está aqui, cadê ele? Eu vou apresentar ele a vocês, o responsável. E aí vem a Zika, um mosquito que a gente não enxerga direito, que é listrado preto e branco. Agora, quem vai enxergar a lixa preta e branca do mosquito? Ninguém vai enxergar isso, gente. E aí a paciente estava muito preocupada e o acidente ecológico de Mariana, quebra a barragem, o maior acidente ecológico do nosso país aconteceu. E isso é triste, isso nos traz ansiedade. E vem a violência urbana, essa que é assustadora. E que a gente sai de casa e não sabe se não será vítima dela. E essa jovem senhora que conversava comigo em sua vida de pânico, trouxe todas essas questões, todas essas. E ela questionava, mas Iris, é seguro? É seguro viver? Eu não consigo me curar desse tormento que me acompanha há 45 anos. E a cada dia, até um mosquito me causa pânico. Segundo Balloni, ele traz o seguinte, disse
disse que a simples participação da pessoa na sociedade contemporânea já é, por si só, um requisito para o surgimento da ansiedade. De modo que viver ansiosamente passou a ser uma condição do homem moderno, ou um destino comum e ao qual todos estamos atrelados de alguma maneira. A vida moderna, com tanta informação, com tanto apelo, termina fazendo com que tudo na nossa vida fica muito mais curtinho. E a gente está sempre acelerado, sempre com o pensamento em algum outro lugar, sempre com a atenção em algum outro lugar, de preferência também com o celular ligado para ver as mensagens que chegam do WhatsApp, para poder responder, porque nós estamos vivendo aquilo que o Cláudio trouxe desse homem light, a superficialidade da vida. Então nós não estamos nunca em lugar nenhum, mas estamos ao mesmo tempo em todos os lugares. Então hoje nós temos uma tecnologia que nos garante estar com todos os nossos amigos ao mesmo tempo. Basta que você faça um grupo no WhatsApp. Ah, que maravilha! Você vai conversar com todos os amigos. Mas aí a gente pode conversar com todos eles, sem precisar estar com eles. Sem precisar abraçá-los, dar um ombro amigo, ouvir a voz. Então esse processo que a gente vem perdendo desse homem e dessa mulher que, inserido nesse mundo moderno, vive ansioso. E nós procuramos os consultórios médicos, terapêuticos, não para tratar o motivo ou a causa da nossa ansiedade, mas porque nós queremos nos livrar dela. Então nós somos aqueles da geração do que não quer sentir nada. Nós não queremos sentir nada. E por isso a indústria farmacêutica conseguiu ganhar um espaço tão grande no mundo. O remédio mais vendido no mundo é um ansiolítico. E isso é terrível. Não porque, finalmente a cura para a ansiedade. Não, o remédio não cura. O remédio simplesmente tira de nós a capacidade de sentir. Só isso que ele faz. O que está me tirando tanto? O que faz com que, como Joana afirma, a ansiedade seja uma das características mais habituais da conduta contemporânea. As pessoas estão sempre aceleradas. Elas estão sempre com pressa. E eu só não sei com pressa do quê? Porque nós temos pressa para tanta coisa, menos para o mais importante, o nosso processo evolutivo. Esse nós precisaríamos e precisamos ter pressa. Esse nós precisamos de verdade colocar toda a nossa energia para isso. E nós vamos então construindo a nossa vida, dando conta de tantas questões. Então caminhamos aceleradamente em sentido horizontal. Mas como se estivéssemos em uma esteira, corremos e não saímos para lugar nenhum. Ficamos ali, muitas vezes presos no processo rotineiro de fazer as coisas da mesma forma e o pior, querendo um resultado diferente. E é justamente por estarmos muitas vezes escravos desse fazer de conta que fazemos, que vamos deixando o mais importante de lado e atendendo aquilo que de fato não é necessário. Corremos e vamos entrar na história como a geração, a idade da ansiedade. Nós, assim como um homem pré-histórico que estava ali, muitas vezes vivendo sobre a tensão da vida, que não devia ser muito fácil. Então Jung vai fazer um resumo fantástico, sempre, né? Então ele diz assim, olha, a ansiedade nada mais é uma coisa simples do que a tensão entre o agora e o depois. Uma coisa simplíssima, né? Muito simples. Mas é exatamente isso. A ansiedade é a tensão do meu momento agora, que eu não vivo, com o que acontece logo depois, que é com o que eu estou preocupado, o futuro. Então veja só a angústia que é gerada junto com a ansiedade. Eu não vivo o agora,
Estou preocupada com o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos acontece e eu não vivo aquilo que aconteceu, porque eu já estou preocupada com o que vai acontecer daqui a mais 5 minutos. E aí o ansioso vai vivendo sempre o logo depois. E vai acumulando internamente uma quantidade imensa de vida não vivida, porque ele nunca está no aqui e agora. E aí Baloni vai dizer que a ansiedade, tem jeito, a ansiedade normal é um equipamento biológico necessário à sobrevivência do ser humano, sendo talvez o principal instrumento de adaptação do indivíduo às exigências da vida. Então a ansiedade existe desde sempre. Desde que o homem é homem, a ansiedade existe. Ela é a nossa companheira evolutiva. Esteve sempre com a gente, assim como o medo também. A grande questão é que a ansiedade ela vai ter essa função, adaptação. Então nós temos uma prova e nós vamos nos preparar para fazer a prova. Isso é normal, necessário. Então essa minha necessidade de adaptação se chama ansiedade. Então nós fazemos isso, sentimos isso e a gente nem sabia que era ansiedade. Então por essa ótica somos todos ansiosos. Temos esse disparo, esse gatilho interno que vai fazer com que a minha vida funcione adequadamente. Porque o ego precisa adaptar-se, nós precisamos nos adaptar. A grande questão é que o excesso de tentativas de adaptação tem um efeito contrário, há um esgotamento adaptativo. Então chega um determinado momento, quando essa ansiedade passa a ser patológica, que eu já não consigo mais atender à necessidade de adaptação. E aí nós vemos muitas vezes que ficamos tão ansiosos para que alguma coisa aconteça, ou temos tanta ansiedade por fazer que não conseguimos fazer. Porque a gente não sabe por onde começa. Alguém já viveu isso? Aquela sensação assim de eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde eu começo. Aí chega o dia de entregar o trabalho, o dia do prazo, e você não fez porque você estava ansioso demais para fazer. Então é esse excesso, chega no limite da tentativa de adaptação. Então há um esgotamento disso. E todos nós vivemos isso se nós ultrapassamos esse limite do que vem a ser o natural, ou que a gente chamaria dessa ansiedade normal. Então a ansiedade aparece como um sentimento de apreensão. É isso que o ansioso sente, né? A sensação de uma apreensão, algo dentro, e normalmente vem junto com a angústia, né? Uma sensação de que algo está para acontecer. O ansioso vive em suspenso, né? Ele sempre quer ver uma característica do ansioso, o pessimismo. Ele nunca acha que as coisas vão dar certo, ele sempre acha que as coisas vão dar errado. Então tem sempre aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer. Como ele não quer ser pego de surpresa, ele vai pensar em todas as possibilidades daquilo dar errado. Então ele se antecipa, e aí vem um comportamento antecipatório do ansioso. Ele se antecipa para poder se cercar de todas as certezas de que o que ele quer fazer vai acontecer e vai dar certo. Representa um contínuo estado de alerta e uma constante pressa em terminar as coisas que ainda nem se começou. Né? Ansioso nasceu de 5 meses, não é nem de 7. Né? Então ele está sempre na ânsia. E é interessante que a palavra alerta, ela vai significar, né? Porque ela tem origem italiana, então ela significa as armas. Então a pessoa está em um estado sempre como se fosse um soldado pronto a pegar as armas e ir para a luta. É assim que a gente reage no estado de ansiedade. Então é a corrida para não deixar nada para trás, além dos concorrentes. E aí a gente vê bem a era moderna, né, da concorrência. É um estado de alarme contínuo e uma prontidão para o que der e vier. Então, normalmente, eu acho interessante isso. Às vezes a gente está na nossa... Vamos falar da nossa realidade, né? A nossa casa espírita. E aí vamos ter um evento. E aí tem os ansiosos que são sempre os primeiros a se candidatar a ajudar.
Lógico. E aí você mal terminou de dizer o que é para ser feito, a pessoa já pegou a mesa, já levou a mesa, já pegou a cadeira, já rachou a cadeira e já fez tudo, porque assim é o ansioso. E aí às vezes não era nem para fazer aquilo. E aí ele já se irritou, já se estressou, já brigou com alguém, por causa da sensação e a necessidade de estar sempre à frente. E vocês conseguem imaginar o desgaste que isso causa no organismo? Então, em termos físicos, isso causa um desgaste imenso. Porque há uma necessidade todo o tempo do cérebro tentar a homeostase de novo, de tentar o reequilíbrio. Chega um momento que o cérebro não dá conta. E aí nós temos um nomezinho que a gente usa muito chamado estresse. Então somos pessoas estressadas. Até as crianças falam isso, né? Ih, mãe, você está tão estressada. É o estresse, essa é a resposta. Esse é o nome moderno da ansiedade. E aí chega um momento que esse excesso no corpo físico vai gerando um outro incômodo, que é um incômodo emocional. Porque a gente sente uma agonia, uma angústia, um medo que a gente não sabe dizer de onde vem. E o emocional começa então a ficar alterado. E dependendo do prazo e do período de tempo que estejamos vivendo essa alteração, temos o efeito então psicológico disso. E por muitas vezes os transtornos outros começam a acontecer a partir do excesso de tempo vivendo na vida ansiosa, nessa ansiedade. Então é normal o estado da ansiedade? É e não é. É normal a partir daquilo que a gente já trouxe, desse disparo adaptativo. E não é normal quando nós estamos vivendo no excesso desse processo adaptativo. Então o gatilho da ansiedade sempre esteve presente, carregando consigo medo, sentimento esse inseparável do ansioso. Então o ansioso tem medo. O ansioso tem medo da vida. E esse é um dos pontos da síndrome de pânico, quando chega também como efeito da ansiedade. O pânico, o portador da síndrome de pânico, tem medo da vida. Por isso a sensação grande na hora da crise do pânico de que vai morrer, porque não viveu. Então o medo acompanha o ansioso pela própria insegurança que a vida cotidiana traz para ele. E aí vem todo o efeito, que é onde a gente vai dar mais ênfase, porque é onde a mentora trabalha nesse capítulo, os efeitos emocionais, as causas emocionais dessa ansiedade. Então Joana nos diz, a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se guarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Equilibrada, viu gente? Porque às vezes não é nada equilibrada a pessoa, né? Então, Joana deixa muito claro que é equilibrada, né? Essa expectativa, essa espera precisa ser equilibrada. Vocês dão risada, né? Mas a coisa é muito grave. Então, a ansiedade tem uma função na nossa vida, por incrível que pareça, sim, né? Ela tem uma função. A ansiedade é um sinal de alerta que adverte sobre a necessidade de adaptação iminente, capacitando a pessoa para medidas específicas, desculpa, é que eu estou longe, viu? Eficientes de enfrentamento, é que eu estou lendo aqui embaixo. Eficientes de enfrentamento. Então essa é a função. Imagina lá o homem da caverna, sentado lá na casa dele, né, que era a caverna com a família, e de repente entra um urso. Pense que esse homem teria que ter uma atitude imediata, urgente, porque ele tinha que preservar a sua vida e a vida dos seus. É muito provável que hoje, nós, homens modernos, com certeza, né, com algumas exceções em alguns países, não somos visitados por ursos em nossas casas. Mas é muito provável também que o nosso cérebro tenha feito associações durante todos esses milhares de anos e hoje algumas outras situações como o assalto, a violência urbana e tantas outras questões tenham para nós o mesmo efeito daquele urso que invadia a nossa caverna.
E por isso nós temos ainda o disparo desse gatilho que mantém de alguma forma a nossa vida. Porque se não fosse a ansiedade nesse grau, nós não teríamos sobrevivido no planeta Terra, com certeza. A grande questão e o grande problema de tudo isso é que a ansiedade passou a ser a causa de distúrbios, quando ela sai dessa normalidade, quando o ser humano colocou-a não mais a serviço da sua sobrevivência, né? E esse foi o grande problema para nós. Como fazia antes e continua fazendo os animais, mas a serviço de sua existência, que é diferente. Com seu amplo leque de exigências quantitativas e qualitativas. O que aconteceu com o homem e a mulher modernos? O que nós fizemos? E agora nós vamos para uma análise muito particular. Durante um tempo, muito tempo, a ansiedade nos manteve vivos. Essa era a função. O gatilho disparava para que pudéssemos correr, para que pudéssemos sobreviver. Hoje, por conta de um excesso de energia e de valoração do que não tem valor, a ansiedade passou a servir o nosso ego. Então nós ficamos ansiosos porque não temos a posse das coisas. Nós ficamos ansiosos porque não podemos controlar a vida dos outros, dos familiares. Nós ficamos ansiosos porque o país, o Estado, o mundo não dará a nós o que nós achamos na nossa visão ainda infantil que temos direito. Nós ficamos ansiosos porque Deus e a espiritualidade não atendem os nossos caprichos. Ficamos ansiosos porque nós percebemos de alguma forma que nós não fazemos o que deveríamos fazer. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, Joana nos chama a atenção, e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E diante de uma sociedade tão egoísta, e nós vamos nos englobando nisso, todos nós, a ansiedade vai ganhando um campo imenso. Um dos grandes fatores quando a gente vai trabalhar a ansiedade num olhar muito mais espiritual do que psiquiátrico, psicológico, como transtorno só um fator do corpo, quando a gente amplia esse olhar da ansiedade, o primeiro ponto que chama a nossa atenção é que o ansioso tem pouca fé, pouquíssima fé. Porque a fé traz para nós e desperta em nós um grande fator, a entrega, a confiança irrestrita em Deus. E o ansioso não confia, o ansioso não se entrega. O ansioso realmente acredita que ele pode controlar as coisas e que ele é muito próximo de Deus, porque ele sabe o que é melhor para ele, quando deve acontecer e como deve acontecer. Então esse é um ponto muito sério dentro de uma sociedade onde a ética tem passado tão longe, onde o egoísmo tem ganhado um espaço tão grande no nosso coração. E nós estamos construindo então uma sociedade que vai nos devorando e vamos a cada dia aumentando esse processo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso não compromisso com a vida, com o nosso não compromisso com Deus. Então, esvaziado de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromissos com ansiedade crescente. Corremos e não chegamos muitas vezes a lugar nenhum. Vivemos um processo de um coletivismo que, em vez de ser aquele exercício fraterno de um dar as mãos aos outros e crescermos juntos, na verdade temos uma necessidade de deixarmos todos em uma paralisia asfixiante. Então construímos cada vez mais um processo e a tecnologia maravilhosa que hoje nós temos, que deveria e tem a função, deveria ser essa a forma de utilizá-la para que ganhássemos tempo para as coisas importantes da vida, mas não é isso que nós fazemos.
Então vamos a cada vez mais nos comprometendo com aquilo que seria um fator para nos libertar. Porque tudo o que chega à nossa terra tem um projeto divino, mas nós esquecemos de assumir esse compromisso divino. Então vamos vivendo em uma sociedade onde fazemos as mesmas coisas, sentimos as mesmas coisas e fazemos tudo do mesmo jeito. A preocupação de parecer, e Joana gosta de chamar sempre a nossa atenção para isso, a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade, sem individualidade. A grande preocupação do ego, de parecer. Nós parecemos ricos, parecemos felizes, e agora então que as pessoas tiram fotos, o selfie, e aí todo mundo está feliz, né? Ninguém curte uma pessoa triste, né? Só curte a pessoa feliz. Então, o significado que a pessoa se auto-atribui, e aqui é uma coisa importante na ansiedade, diz respeito à noção que tem de seus recursos, suas defesas e seus mecanismos de enfrentamento. Os eventos serão mais difíceis conforme a pessoa se julgar menos competente para superá-los, e vice-versa. Ou seja, a ansiedade será maior quanto menor for a autoestima da pessoa. Alguém já tinha pensado nisso? Que o ansioso tem baixa autoestima? Pois é, o ansioso se ama muito pouco. Ele é inseguro. Gente, se tiver algum ansioso aqui vai ser deprimido hoje, né? Mas é o tratamento, faz parte do tratamento isso, né? Então a baixa autoestima da pessoa, o valor que ela atribui a si mesma vai dar o grau de possibilidade de execução da tarefa. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Porque se eu acredito que eu posso, o sucesso e o fracasso são relativos. Porque conseguir chegar no resultado final não vai ser o mais importante, porque eu sei que o importante é cumprir a tarefa. Mas se eu não sei se posso, e se eu quero que os outros reconheçam o meu valor, aquilo que eu vou fazer precisa ser o melhor. Porque se eu não fizer o melhor, eu não serei o melhor. Então, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. E aí a mentora chama a nossa atenção para o momento onde essa ansiedade começa então a somatização. E aí tem todo aquele processo, e muitas vezes nós sentimos isso, a palpitação, o coração começa a acelerar. Não é paixão, gente, é ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa e muitas vezes por nada. A pessoa não sabe nem explicar, porque aquele evento, que às vezes ela está muito acostumada e habituada a fazer, naquele momento causa um disparo diferente. E com o passar do tempo, se isso vai diminuindo o espaço, né, de acontecimentos, de ocorrências, aí sim começa a vir a ansiedade patológica com todos os seus sintomas e somatizações. Então a ansiedade só se torna um problema psicológico quando nos impede de viver nossa vida o mais plenamente possível. Se eu percebo que eu não consigo mais viver a minha vida, deixar que ela flua tranquilamente, aí sim eu começo a entrar num risco psicológico, patológico da ansiedade. E aí James Hollis continua. E ela, a ansiedade, se torna um problema moral quando as estratégias que escolhemos se tornam prejudiciais e impeditivas. E aí a gente vai perceber o fator moral por detrás da ansiedade. Como a ansiedade traz um medo,
E como o medo faz com que muitas vezes nós tenhamos aquele impulso do reagir ou fugir, muitas vezes a forma de reação vai mostrar a qualidade da nossa moralidade. Então Joana lança o nosso desafio. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Esse é o passo. Por mais que tentemos tomar pílulas mágicas, por mais que tentemos fazer outras questões, o autoconhecimento é sempre a chave e a resposta para todas as nossas angústias. Nenhum espírito passa por um processo de ansiedade patológica se ele não tiver um compromisso moral com isso. Então nós precisamos sempre dessa atenção do que o nosso apontador de moral interno nos diz e nos mostra. Porque não é apenas identificar as necessidades, mas principalmente da sua realidade, às vezes assim, né? Não é a identificação só das nossas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Não é só a nossa necessidade. Interessante o que a mentora nos chama a atenção. Não é só identificar o que nós necessitamos, mas é principalmente perceber a nossa realidade emocional. Como andam as minhas emoções? Eu tenho conversado com elas, eu tenho respeitado os meus limites, eu tenho parado e dado a atenção devida à pessoa que eu sou, a esse eu que existe em mim, que muitas vezes eu abandonei, deixei para trás, a minha criança ferida, a minha sombra, o meu algoz, o tirano que existe em mim, ou eu simplesmente ponho uma linda roupinha de boa moça, de bom moço, e saio por aí dando boa noite, muita paz, é assim que o Espírita fala, né? A voz treme e eu vou acreditando que sou o que não sou. E aí eu vou cultivando o parecer, tentando convencer os outros de que sou, mas não existe máscara que resista às nossas más tendências, às nossas atitudes equivocadas. Não adianta a gente estar muito bem vestido e muito bem maquiado, se quando você vai falar com o outro, você trata mal. Se você desrespeita, se você mente, se você cria calúnia, não adianta. É só casca. E aqui vem a importância de perceber realmente a nossa realidade emocional. Como andam as minhas emoções? A minha raiva. Eu tenho conversado com a minha raiva? Ou eu vou colocando debaixo do tapete, vou colocando, porque espírita não sente raiva. Sente. E como sente? Porque raiva é uma condição humana. E todas essas emoções que ficam soterradas em nós, não trabalhadas, é o combustível necessário para que a minha ansiedade se torne patológica, para que a minha angústia fique cada vez mais crescente, para que eu tenha o sentimento de culpa corroendo o meu peito todo o tempo. E por não suportar viver dessa forma, por perceber que a vida não atende ao que eu desejo e fique frustrado, eu projeto tudo isso no outro. E as nossas relações terminam ficando cada vez mais difíceis e complicadas. Então, a nossa mentora nos chama a atenção para esse momento. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado
nem a acomodação coletivista do presente. Esse é o nosso maior remédio para a ansiedade do momento. A ansiedade da vida moderna, onde o homem, na sua pressa, esquece de Deus. Onde o homem, na sua pressa, esquece dos ensinamentos de Jesus. Nós até falamos, porque a nossa memória nos ajuda, então nós lembramos, saímos falando e às vezes até correndo, e o outro sequer pode ouvir. E como alguém pode realmente ser tocado pelo amor, se nós não tivermos um tempo para parar e olhar no fundo dos olhos. No fundo dos olhos daquele outro que se encontra muitas vezes em sofrimento. Porque se nós fizéssemos esse exercício todos os dias, a nossa ansiedade sanaria. Porque no momento em que eu paro para olhar uma outra alma humana, a minha alma se conecta. E nós pensamos então nessas descobertas novas, onde agora uma sonda espacial chega no planeta Vênus. A gente quase não acredita nisso, parece filme de ficção científica mesmo, né? E aí eu penso em Vênus como a deusa Afrodite, a deusa do amor. A deusa que, segundo a mitologia, é a deusa mais exigente de todas. Imagina, lindíssima, nascida das espumas do mar. Nasceu adulta, linda. E, por conta da nossa incapacidade de compreender o amor durante todos esses séculos, Afrodite sai da sua condição da deusa da conexão e foi banalizada como a deusa do sexo. Mas não é isso. A pulsão, o arquétipo que envolve a deusa Afrodite é o arquétipo do conectar-se à vida, comprometer-se com a vida, estar atuante na vida, viver a vida. E para entrarmos em contato com esse impulso divino, ansiosos não conseguimos. Porque assim como a deusa Afrodite, na sua exigência, ela não gosta de poucas coisas, ela gosta de tudo. A deusa Afrodite pede tudo, porque ela é o amor. E assim como foi perguntado a João quem é Deus, ou como ele entendia Deus, e ele disse que Deus é o amor. E se pensarmos então, trazendo a mitologia e comparando com essa energia imensa que é o amor, Deus, assim também como a mitologia grega nos apresentava, a deusa Afrodite, também é exigente, porque ele pede tudo. Ele não nos quer por metade, porque a ansiedade não deixa. Ele nos quer por inteiro, porque o amor é exigente. Então, que nós tenhamos nesse momento de tantas crises, de tantos acontecimentos, de tantos fatores perturbadores externos no mundo, em nossa casa e internamente, que nós nos conectemos com a força maior da vida, o amor. Que nos aprimoremos cada vez mais nessa capacidade de amar, de sermos esse instrumento verdadeiro, co-criadores com Deus, amando, desenvolvendo cada dia mais a nossa fé e uma certeza, nós somos filhos de Deus. E como Pai amoroso que Deus é, Ele não vai permitir que aconteça absolutamente nada que não seja necessário para o nosso crescimento. Nós precisamos ter a maturidade de compreender que nós colhemos o que plantamos e não podemos passar sem a colheita. Então, o cuidado que nós precisamos ter agora, mais do que nunca, é com a plantação. Que estejamos atentos, conectados, perceptivos da grandeza da vida, para que a ansiedade e tantos outros fatores de perturbação não destruam a nossa experiência neste corpo
neste momento, porque estamos vivendo num momento ímpar da história da humanidade. E todos nós, se nos empenharmos neste momento, sairemos daqui como verdadeiras estrelas luminosas, iluminando o futuro da humanidade, que com certeza seremos nós. Muita paz, um Feliz Natal para todos e que o amor seja de fato o grande presente que nós desejemos ganhar e que possamos também dar a todos aqueles que conhecemos, que amamos e também para aqueles que nós não conhecemos e que talvez também não amemos.